Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos estudar a inequação irracional. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo o seu curtir, antes que você esqueça de fazer isso. E se você não tiver inscrito no canal, inscreve-se. Eu acho que as videoaulas do meu canal vão poder te ajudar durante todo o seu curso de graduação. E se você puder, ajude quem lhe ajuda. Acesse www.lcmequino.org/ajude. Qualquer contribuição que você fizer vai ser bem-vinda e vai me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos nessa videoaula a inequação irracional. Bom, uma inequação irracional é aquela onde a incógnita vai aparecer em um ou mais radicandos. Então, estão aqui exemplos, olha só. A raiz de x mais 3 menor do que 2. Então, veja que a incógnita apareceu aqui dentro dessa raiz, que é a raiz quadrada. Raiz cúbica de x quadrado mais 2x maior ou igual do que menos 1. Então, aqui a incógnita apareceu dentro da raiz cúbica. E aqui agora nós temos mais do que um radicando, olha só. Raiz de 2x menos 1 menos raiz de x, né? Então, tem 2 aqui, ó, maior do que x menos 1. Então, todos esses aqui são exemplos de inequação irracional, belezinha? Vamos ver como é que a gente resolve esse tipo de inequação e vamos começar com o caso onde n seja par e aí você tem uma inequação desse tipo, raiz enésima de f de x maior ou igual do que g de x. Bom, se n for par, eu já sei que aqui dentro tem que ser algo positivo, certo? Então, o resultado disso aqui tem que ser positivo. Então, nós podemos ter duas possibilidades. Esse meu g de x seja negativo, e aí eu vou ter g de x menor do que zero, e aqui dentro o f de x ser maior ou igual do que zero, ou seja, ser positivo ou nulo. Então, um número que é positivo ou nulo, a raiz enésima vai ser positiva ou nula, então vai ser maior do que ou igual do que um número negativo, né? Então, é uma primeira possibilidade. Ou eu posso ter o seguinte, se eu elevo ambos os lados aqui elevado a n, né? Vai aparecer raiz enésima elevado a n, vai simplificar, e vai aparecer g de x elevado a n. E aí você vai ter essa situação aqui, mas nesse caso você tem que lembrar que a sua g de x tem que ser maior ou igual do que zero. Já que isso aqui é um número par, né? O resultado disso aqui não pode ser um número negativo, certo? Então, é uma dessas duas possibilidades aqui, tá? E se você tiver agora a raiz enésima de f de x menor ou igual do que g de x, aí é o seguinte, nesse tipo de caso, g de x não pode ser negativa, porque senão você teria a raiz enésima dando algo que é menor do que algo negativo. Então não dá, né? Porque o resultado tem que ser positivo, né? Tem que ser ou nulo. Então não dá para ser menor ou igual do que zero, né? Então, nesse caso, não precisa ser g de x menor do que zero. Mas o que você vai precisar ter? Você vai precisar ter seu g de x maior ou igual do que zero, e você vai precisar ter o seu f de x maior ou igual do que zero, né? E seu f de x menor ou igual do que isso aqui elevado a n, ou seja, você leva ambos os lados a n, a raiz enésima vai simplificar com n, né? Com índice n aqui, vai ficar f de x, e desse lado vai aparecer g de x elevado a n. A sua f de x tem que ser maior do que zero, né? Maior ou igual do que zero, já que ela está dentro de uma radical que tem índice par. E você vai ter o seu resultado aqui, que é g de x maior ou igual do que zero. Então, isso aqui é o caso para maior ou igual e para menor ou igual. Vamos ver agora o caso para maior ou igual, para maior e para menor. Vão ser parecidos, mas vamos dar só um pouquinho aqui de alguns detalhes, tá? Aqui está então, né? Se eu tivesse a raiz enésima de f de x maior do que g de x, n sendo par, então vai ter aquela mesma situação que tinha no caso anterior, né? F de x maior ou igual que zero e g de x menor do que zero, ou vai mudar aqui, ó. Quando você levar elevado a n aqui ambos os lados, em vez de ficar maior ou igual aqui, vai ficar maior, tá vendo, ó? E aqui continua tendo, precisando que g de x seja maior ou igual que zero, tá? E nesse caso aqui, se você tiver a raiz enésima de f de x menor do que g de x, aí, de novo, né, seu g de x vai ter que ser maior do que zero, e elevando a n em ambos os lados, você vai ter isso aqui, ó, f de x pode ser nulo ou maior que zero, né, aqui dentro, e a sua g de x vai elevar a n, e vai ficar menor aqui, ó, o g de x, certo? Então, ó, eleva a n dos dois lados, vai ficar f de x menor do que g de x elevado a n. Tá aqui, ó. Aí, seu f de x pode ser maior ou que zero, e seu g de x pode ser... Opa, eu risquei aqui. Pode ser maior que zero, certo? Então, são pouquinhas coisas que mudam quando você muda do maior igual para o maior e quando você muda do menor igual para o menor, tá certo? Beleza. Agora, vamos ver qual é o caso quando você tem n ímpar. Bem, agora se nosso n for ímpar, o que a gente vai ter é o seguinte, vai ser mais fácil. Você eleva a enésima potência a ambos os lados da equação. Aí se era maior ou igual, continua sendo maior ou igual, se era maior, fica maior, se era menor ou igual, fica menor ou igual, e se era menor, fica menor, belezinha? Então é simplesmente isso que você vai ter que fazer, tá certo? E lembrando o seguinte, olha só, é como se você pegasse aqui, ó, elevando n em dois lados, né? Elevado a n, vai aparecer raiz enésima elevada a n, vai simplificar, por isso que fica o f de x, tá certo? E do lado de lá aparece o g de x elevado a n, tá? Mas não tem mais aquelas possibilidades todas que você tinha quando o n era par, tá certo?
Vejamos agora esse exemplo que diz o seguinte: determine a solução das inequações. Está lá, ó, a primeira, raiz de 2x mais 3 menor do que 2. E a segunda aqui, ó, raiz cúbica de x quadrado menos 4x mais 2 maior ou igual do que menos 1. Então vamos lá. Primeira inequação aqui. Como esse aqui é 2x mais 3 raiz menor do que 2, eu já sei que, como é que eu resolvo isso, né? Eu vou ter que levar ambos os lados ao quadrado, né? Só que vai ficar assim, né? Ó, quando eu levar ambos os lados ao quadrado, 2x mais 3 ao quadrado, e aqui vai ficar 2 ao quadrado. Só que, quando eu simplificar, eu tenho que lembrar que o que está aqui dentro tem que ficar positivo, tem que ficar maior ou igual do que 0. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, olha só. 0 menor ou igual que 2x mais 3 menor do que 2 ao quadrado, que é 4, certo? A gente viu como é que era essa propriedade. Quando era menor, a gente viu nas passos anteriores, né, da aula. Para resolver isso aqui, eu posso resolver as duas inequações separadamente, né? Resolvo essa primeira inequação, que seria 0 menor ou igual que 2x mais 3. Depois resolvo essa segunda inequação, que seria 2x mais 3 menor do que 4, e tiro a interseção. Ou então, aqui nesse caso, é mais fácil fazer automaticamente, ó, as partes todas, né? Por exemplo, se eu diminuir por 3 todos os lados, ou melhor, as três partes, vai ficar 0 menos 3, menor ou igual que 2x mais 3 menos 3, menor do que 4 menos 3. Aqui agora vai dar, então, menos 3, né? Porque é 0 menos 3 dá menos 3. Aqui vai dar 2x, porque esse menos 3 com esse menos 3, mais 3 com menos 3 simplifica. E aqui dá 4 menos 3, que é 1, beleza? E aqui agora o que eu posso fazer? Como 2 é positivo, eu posso dividir todos os lados dessa inequação por 2 e não vai alterar a inequação. Então vai ficar assim, ó. Menos 3 dividido por 2, menor ou igual que 2x dividido por 2, menor do que 1 dividido por 2. E aí agora aqui no meio, ó, 2x dividido por 2 vai dar x, né? Então essa equação aqui vai ser o seguinte, vai ser menos 3 meios menor ou igual do que x menor do que meio. Então a solução para essa primeira inequação aqui, ó, vai ser x pertencente a R, se eu quiser colocar em notação de conjunto, né, a solução. X pertencente a R tá o quê? Você vai ter menos 3 meios menor ou igual do que x menor do que meio, tá certo? Ó. Ou, se eu quisesse notação de intervalo, né, seria o seguinte, fechado em menos 3 meios, então tá aqui, ó, fechado em menos 3 meios, aberto em meio. Então, bota aqui um parênteses, ó, seria essas possibilidades aqui, tá certo? Então, tranquilinho, foi menor, elevei o quadrado ambos os lados, só lembrei que aqui dentro tem que ficar maior ou igual que 0, e fui fazendo, tá certo? Beleza. Agora, se eu quiser conferir isso daqui, né, só para a gente poder ver como é que a gente pode analisar isso geometricamente, vamos lá para o GeoGebra para a gente fazer o gráfico disso daqui, ó, da função que seria f de x igual a raiz de 2x mais 3. Bom, aqui no GeoGebra, ó, só para ver como é que fica, ó, vamos colocar f de x igual a raiz, né, então, SQRT de 2x mais 3, então 2x mais 3, tá lá, certo, o gráfico. E vamos colocar agora uma reta que seria simplesmente o seguinte, o y tem que ser sempre igual a 2, tá? Então, quando eu estou resolvendo a equação que seria raiz de 2x mais 3 menor do que 2, eu quero saber onde que essa raiz de 2x mais 3 ela fica abaixo da reta que é y igual a 2, o gráfico. Então, é nesse trecho aqui, ó, que vai justamente aqui, ó, vamos marcar os pontos. Os pontos vão ser aqui, ó, menos 3 sobre 2, e 0, né? Ó, cai certinho ali. E o outro ponto que a gente tinha achado foi... era... Quanto foi mesmo? Foi 1, não era isso? Era meio, não é isso? 1 sobre 2. Ó, certinho. Então, veja como o seguinte, ó. Para valores de x nesse intervalo, entre menos 3 sobre 2 e meio, veja como que o gráfico dessa função, ó, o pedacinho desse gráfico, está abaixo daquela reta que é y igual a 2. Então, isso aqui é justamente a solução para raiz de 2x mais 3 menor do que 2, tá certo? Então, a gente pode ter números nesse intervalo aqui, sendo que o x pode ser menos 3 meio, né? Que aí, no caso, daria 0, a raiz de 0 aqui dentro, né? Porque ficaria menos 3 meio vezes 2, vai dar menos 3. E menos 3 mais 3 dá 0, né? Mas o meio, o x não pode ser exatamente igual a meio, porque ele quer que isso aqui seja menor do que 2, né? E se fosse igual a meio, o resultado disso daqui seria 2, né? Bom, mas enfim, então, viu aqui como é que graficamente a gente vê aquilo lá que a gente fez algebricamente, tá certo? Vamos voltar lá para o exemplo. Vejamos agora o próximo item, tá? O item B. Então, deixa eu marcar aqui, ó, item B. Bom, nós temos, se a raiz cúbica de x quadrado menos 4x mais 2 maior ou igual que menos 1, como isso aqui é um índice ímpar, a gente já viu que é só levar ambos os lados daquele índice, né? E não precisa mais se preocupar com aquelas outras possibilidades. Então, vai ficar o seguinte, raiz cúbica de x quadrado menos 4x mais 2... Beleza, elevado ao cubo, maior ou igual do que menos 1 ao cubo.
cubo, tá certo. Então, ó, simplifico a raiz cúbica com elevado ao cubo aqui, vai dar x² menos 4x mais 2 maior ou igual a menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar x² menos 4x mais, olha só, esse mais 2 vai vir para cá, esse menos 1 vai ficar mais 1. Então, mais 1 com mais 2 dá 3, né? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Agora vai virar uma equação polinomial do segundo grau. Para resolver isso aqui, a gente estuda o sinal como se fosse dessa função aqui, ó, x² menos 4x mais 3, né? Nosso f de x sendo isso, ó. Então, vamos começar vendo quando que ela é igual a zero, né? Então, vou ter que resolver a equação que é x² menos 4x mais 3 igual a zero. Vamos ver o discriminante delta aqui, ó, vai ser b², então, menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A é 1 e o valor de C é 3. Então, aqui vai dar o quê? Vai dar 16 menos 4 vezes 3 é 12, e vezes 1 dá 12 mesmo, e era menos, né? Então, menos 12. 16 menos 12 é 4. Então, olha só, o nosso discriminante aqui, né, vai nos dar a nossa solução como sendo x igual a menos o valor de b, então menos 4, mais ou menos a raiz de delta, então mais ou menos a raiz de 4, dividido por 2 vezes o valor de A que é 1. Então, ok. Então, nós vamos ter x1 igual a 4 mais 2 dividido por 2, né? Porque menos por menos vai dar mais, então vai ficar mais 4, e a raiz de 4 é 2, né? E 2 vezes 1 é 2. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, é a primeira raiz. A segunda raiz é 4 menos 2 dividido por 2, né? Porque agora é menos a raiz de 4, né? 4 menos 2 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1. Beleza, então as raízes são 3 e 1, né? Então, isso aqui, ó, o gráfico disso aqui seria uma parábola com concavidade para cima, porque é positivo. Então, vai ficar assim, ó. Então, tá aqui o eixo x, né? Como se fosse parábola com concavidade para cima, vai cortar no ponto que é 1, vai cortar no ponto que é 3. E como tem que ser maior ou igual do que 0, então tem que ser maior ou igual, pode ser igual a 1, e aqui, ó, menor do que 1, então menor ou igual do que 1, aí vai ficar positivo. Ou pode ser maior ou igual do que 3, também vai ficar positivo. Então, a solução aqui, ó, vai ser o quê, né? A solução da nossa equação vai ser x pertencente a R, tal que x é menor ou igual do que 1, ou x é maior ou igual do que 3, certo? Essa é a solução em notação de conjunto. Se você quisesse notação de intervalo, né, seria assim, seria de menos infinito até chegar no 1, fechadinho, unido a fechadinho aqui no 3, até lá no mais infinito, aberto aqui, né? Então, aqui seria em notação de conjunto, desculpa, em notação de intervalo, e aqui em notação de conjunto, tá certo? Então, feito aqui nessa equação, vamos de novo conferir isso lá no GeoGebra. Nós vamos fazer o gráfico para essa função aqui toda, vamos comparar com uma reta que seria y igual a menos 1, né? E ver como é que fica, tá certo? Isso aqui tem que ser maior ou igual, ou seja, o gráfico tem que estar acima, né? Ou tem que estar tocando naquela reta. Vamos ver isso lá no GeoGebra. Vejamos então aqui no GeoGebra, vamos colocar aqui a função f de x, que vai ser igual a raiz cúbica. Eu tenho duas formas de fazer, então vamos lá. Eu posso botar assim, ó, x ao quadrado menos 4, menos 4x mais 2, beleza? E aí eu elevo isso aqui, ó, eu fazer a raiz cúbica é a mesma coisa de eu elevar a 1/3, né? 1 sobre 3. É a propriedade de radicais que a gente já estudou em aulas passadas. Então, uma possibilidade de a gente fazer o gráfico é assim, tá certo? Uma outra possibilidade, eu vou apagar aqui para vocês, é o seguinte: no GeoGebra e em programas de computador que usam, né, matemática assim, a raiz cúbica pode ser SBRT, que é Cubic Root, né? Então, raiz cúbica, né? Cubic Root. Então, CB é de cubic e RT de root. Então, você veja lá que é o mesmo gráfico que tinha antes, certo? Então, essas duas opções. Ou você usa CBRT, ou você usa aquela expressão que é elevado a 1/3, tá? Bom, enfim, de qualquer maneira, está aqui. Então, vamos lá. Isso era o gráfico dessa função. A gente quer saber quando que ela é maior ou igual que menos 1. Então, vamos pegar uma reta onde todos os valores de y é menos 1. Então, y é igual a menos 1. Beleza. Então, olha só. Todo o gráfico da nossa função f que estiver acima da reta, que seria a reta y igual a menos 1, é o que eu quero lá descobrir na equação, quando eu faço isso aqui maior ou igual que menos 1, tá certo? E onde é que cai aqui, ó? Pode reparar, ó, que o ponto, olha só, vamos fazer assim, o ponto que a gente tinha achado, né? Era 0 aqui, né? No eixo x, e agora no eixo x ali também o 3, 0. Então, é justamente nesses pontos, ó, você pode fazer aqui, ó, a referência aqui, ó. Eu vou até colocar uma reta aqui perpendicular, só para vocês verem, ó. A reta perpendicular ao eixo x, passando por 1. Agora uma reta perpendicular ao eixo x, passando por 3, né? Veja como cai certinho, ó, aqui, ó. Então, valores menores ou iguais do que 1.
a nossa função, ó, ela está acima daquela reta que seria y igual a menos 1. E para valores maiores ou iguais do que 3, a nossa função também, o gráfico, ó, olha aqui o pedaço está acima daquela reta que seria y igual a menos 1, tá certo? Então, a solução que a gente viu lá, algebricamente, casa aqui com a solução do ponto de vista geométrico, tá certo? Vejamos agora esse outro exemplo que diz o seguinte: determine a solução das inequações. A primeira inequação aqui, ó, raiz de 6x² mais x menos 1 maior ou igual do que 2x mais 1. E a segunda, raiz de x mais 5 menor do que 1 mais a raiz de x menos 2. Vamos lá. Bom, primeiro item aqui, certo? Para a gente resolver, aí lembra o seguinte: como aqui é uma raiz de índice par, né? Porque raiz quadrada é 2 aqui, então 2 é par. E aqui aparece maior ou igual do que essa expressão aqui, né? Que a gente pode encarar como uma função, né, g de x igual a 2x mais 1. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que nós vamos poder ter duas situações, né? A gente já viu isso lá naquela parte quando a gente fez sobre as possíveis soluções. A gente pode ter o seguinte, nós podemos ter 6x² mais x menos 1 maior ou igual do que 0 e 2x mais 1 menor do que 0, é a primeira possibilidade. Ou eu posso ter o nosso 6x². Opa, pera lá, deixa eu voltar aqui, ó. Posso ter o nosso 6x² mais x menos 1 maior ou igual do que, eu elevo ao quadrado ambos os membros, né? Vai ficar 2x mais 1, isso aqui ao quadrado. E o nosso 2x mais 1 sendo maior ou igual do que 0. Então, eu tenho que fazer essas duas possibilidades, tá? E depois eu tenho que fazer lá a junção dessas possibilidades para você achar o intervalo de solução. Então, vamos lá. O primeiro caso aqui, olha só. Bom, para analisar isso aqui sendo maior ou igual que 0, eu tenho uma equação polinomial de segundo grau, vou precisar saber onde que é igual a 0, né? Então, vamos resolver 6x² mais x menos 1 igual a 0. Então, o delta, né, o discriminante, vai ser 1 ao quadrado, ó, porque aqui é 1, então o valor de b é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 6, vezes o valor de C, que é menos 1. Então, aqui vai dar 1, menos vai dar mais, 4 vezes 6, 24, 24 vezes 1 é 24. Então, vai dar o seguinte, 1 mais 24, nosso delta deu 25, né, nosso discriminante. Então, o x aqui vai ser menos o valor de b, então menos 1, mais ou menos a raiz de delta, então mais ou menos a raiz de 25, dividido por 2 vezes o valor de A, então 2 vezes o valor de A, que é 6. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, nós podemos ter um x1 que vai ser menos 1 mais 5, dividido por 12, né, porque, ó, 25 a raiz dá 5, 6 vezes 2 dá 12, menos 1. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 4 dividido por 12. Bom, 4 dividido por 12 dá para simplificar por 4 por 4, né? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1/3, tá? Beleza. Então, isso aqui é uma possibilidade. A outra possibilidade é o quê? Vamos lá. Nosso x2 vai ser igual a menos 1 menos 5 dividido por 12. Isso aqui vai dar menos 6 por 12. Bom, dá para simplificar por 2 e por 2. Aliás, por 2 e por 2 não, né? Vamos fazer logo por... Eita, ele apagou tudo. Vamos fazer logo por 6 e por 6, né? Vai dar 1 e 2. E tinha esse menos, então vai ficar menos 1 sobre 2. Então, as raízes são essas, né? Então, vamos lá. Essa equação, essa função, se eu fosse olhar, né? 6x² mais x menos 1 vai ser um gráfico, uma parábola, né? Com cavidade para cima, né? Porque o valor é positivo aqui do nosso A, né? Então, vai cortar em dois pontos, que seria aqui o menos menos meio e no 1/3. E ele quer que seja o quê? Que seja maior ou igual do que 0, né? Então, isso vai acontecer quando isso aqui você tiver, ó, menor ou igual do que menos meio, ou maior ou igual do que 1/3. Isso foi essa primeira parte. Ainda tem essa parte aqui, ó, 2x menos 1. Então, 2x mais 1 menor do que 0. Então, isso aqui é fácil de resolver. Vai ficar 2x menor do que menos 1, né? Passo para cá esse mais 1. 2 é um número positivo, posso dividir ambos os lados da desigualdade por 2, não altera a desigualdade. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar x menor do que menos meio, certo? Então, o que nós vamos ter nessa parte aqui, ó? O que nós vamos ter é o seguinte, olha só. Nós temos que ter, ao mesmo tempo que a gente tem que ter, olha só, vamos até colocar aqui, ó. Eu tenho que ter, ó, menos meio e para cá, menorzinho aqui. Eu tenho que ter também, ó, 3 e para cá, certo? Eu tenho que ter isso e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter essa outra parte aqui, ó, que é x menor do que menos meio, certo? Então, olha, desculpa, né? Menor não. Vamos voltar aqui. Eu tenho que ter x, ó, aqui a bolinha aberta. Vou apagar aqui. O x tem que ser menor do que menos meio, tá? Então, essa outra parte que eu fiz aqui, ó, essa outra equação. Então, quando eu faço a interseção dessas duas coisas, ó, o que vai sobrar, né? Ó, aqui era menos meio. O que vai sobrar a interseção dessas duas coisas é simplesmente o seguinte, aqui bolinha aberta, né? Porque esse menos meio não está aqui, né? Então, não pode estar na interseção. Então, ó, tira essa parte aqui. E o que tem de comum é só essa parte aqui que é menor do que menos meio. Então, a solução para essa primeira parte aqui, ó, vamos chamar aqui de solução 1.
é simplesmente o intervalo que vem, ó, de menos infinito até chegar em menos meio, só que está aberto aqui no menos meio. Então, ó, menos infinito e aberto no menos meio. Então, isso é a solução só dessa primeira parte. Agora, eu tenho que pegar a solução dessa segunda parte aqui, olha só. Bom, a solução dessa segunda parte, vamos colocar aqui. Bom, aqui eu já tenho, né, o seguinte, né, para resolver isso, o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer as contas primeiro ali, ó. Tem um 6x² mais x menos 1 maior ou igual do que? Aqui vai dar o quê, né? Produto notável. Vai ficar 4x² mais, né, que é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro para o segundo, vai ficar 2 vezes 2x vai dar 4x, e vezes 1 vai dar 4x, né? Então, 4x mais 1 ao quadrado que dá 1. Beleza. Então, agora vamos arrumar isso aqui, né? 6x² vai passar para cá, menos 4x², vai ficar 2x². Já estou fazendo direto, né? Eu acho que você já consegue fazer isso aqui direto, né? Se não conseguir, pausa o vídeo e faz passo a passo. Mas vamos lá, ó. 6x² menos 4x² deu 2x². Aqui vai ficar x menos 4x, vai ficar menos 3x. E agora eu tenho menos 1 e vai passar menos 1 também, vai ficar menos 2. Isso aqui tem que ser maior ou igual do que 0. Então agora, olha só, eu tenho essa na equação polinomial de segundo grau para poder analisar, né? Lembrando que ainda tenho que ter essa parte aqui, né? Mas enfim. E para analisar essa equação polinomial do segundo grau, a gente primeiro tem que saber quando que ela é igual a 0, né? Então vamos resolver a equação 2x² menos 3x menos 2 igual a 0. Então nosso discriminante delta vai ser b², então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a que é 2, vezes o valor de c, que é menos 2. Então nosso discriminante delta vai dar quanto aqui? Vai dar 9, menos vai dar mais. 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Então no final deu 25. Beleza. Então, nosso x aqui vai ser menos o valor de b, então menos 3, mais ou menos a raiz de delta, então mais ou menos a raiz de 25, dividido por 2 vezes o valor de a, então vai ser 2 vezes 2 aqui, o valor de a é 2, né? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, vamos fazer aqui, nós vamos ter um x1 que vai ser o quê? Vai ser 3 mais 5 dividido por 2, ou desculpa, por 2 não, né? Por 4. Então, eita, ele apagou tudo. Então, 3 mais 5 dividido por 4, porque 2 vezes 2 aqui deu 4. E a outra possibilidade que você vai ter é 3 menos 5 dividido por 4. Então, quais são as possibilidades que você vai ter, né? Vamos até colocar aqui, eu jogo. Ó. Você vai ter 3 mais 5, 8. Ó, x1 vai ser 3 mais 5, 8. E 8 dividido por 4, 2. E a outra possibilidade vai ser, você tem aqui, ó, 3 menos 5 vai dar menos 2. Menos 2 por 4. Vai dar para simplificar, né? Vai dar por 2 e por 2. Então, eu vou botar aqui, ó, menos meio, certo? Então, como é que vai ser o estudo sinal para essa inequação polinomial de segundo grau? Bom, é uma parábola com concavidade para cima, porque é positivo. Então, vai ficar assim, ó. Vai cortar no menos meio, vai cortar no 2 aqui, certo? E como tem que ser maior ou igual do que 0, ó, então vai ser para valores aqui, ó, menores ou igual do que menos meio e maior ou igual do que 2, certo? Então, de novo, eu vou ter, no caso aqui, uma situação como essa, mas ainda tinha essa outra inequação, ó. 2x mais 1 maior ou igual que 0. Eu vou ter 2x mais... desculpa. Vamos voltar aqui, ó. 2x só. 2x maior ou igual que menos 1. 2 é positivo. Posso passar para os lados dividindo. Vai ficar x maior... E não altera a desigualdade. Vai ficar x maior ou igual que menos meio, certo? Deixa eu botar um pouco para lá. X maior ou igual que menos meio. Então, olha só. Qual que seria aqui a ideia, né? Ó, eu tenho aqui menos meio. Tem que ser menor ou igual. Eu tenho aqui o 2, tem que ser maior ou igual. Isso é essa parte. Aí tem essa outra parte aqui que seria o nosso 2. Opa, pera lá, errado, volta. É aqui, ó, no menos meio e tem que ser maior ou igual, então tá para cá. Então, quando eu tiro a interseção dessas duas coisas aqui, ó, que tem em comum, ó, o que vai ter em comum aqui, o que é, né? Bom, eu posso ter o menos meio, né, em comum aqui. Então, vai ter esse pontinho aqui, que é o menos meio, certo? Mas o que você vai ter também? Você vai ter o seguinte, você vai ter desse lado aqui, ó, o 2, né? Vai começar no 2 e indo até lá, ó. Então, vai ter tudo isso aqui, ó, certo? Então, aqui, na verdade, seria só o ponto menos 2 unido a esse intervalo que vai do 2 até o mais infinito. Então, vamos até colocar isso aqui, ó. O nosso S2 vai ser o seguinte, o ponto 2... vou para lá, deixa eu botar um pouquinho mais para cá, deixa eu tentar apertar mais aqui, ó. A nossa solução 2 vai ser o nosso próprio menos meio, certo? Unido a você ter aqui o intervalo, que é de começando em 2, né? Então, começando em 2 fechado, indo até mais infinito aqui aberto, certo? Então, olha só, eu tenho intervalo 1, que é isso, e intervalo 2, que é isso, tá certo? Então,
Juntando isso aqui tudo, né, a solução final, porque aqui, ó, ou, né, então vou juntar isso aqui tudo, então vou ter que colocar aqui em cima, tá? Nossa solução final vai ser S1 unido a S2. Bom, quando eu pegar esse intervalo e unir isso aqui tudo, veja que eu vou de menos infinito, certo? Até chegar no menos meio aberto. Só que como tem esse menos meio para o lado de lá, né? Eu posso ter menos meio para esse lado de cá. Então vai acabar unindo, então vai ficar aqui, ó, menos meio aqui fechadinho. Unido a, agora fechadinho no 2, indo até mais infinito. Então isso aqui vai ser a solução para esta equação aqui, tá certo? Isso aqui tudo. Veja que dá bem mais trabalho agora para você fazer, certo? Mas não tem jeito. Isso aqui é todo o procedimento. Se você quiser, você pausa a videoaula, faz tudo direitinho de novo, tá? Vai vendo as continhas para poder ver como é que fica. Vamos agora conferir isso aqui lá no GeoGebra para ver como é que fica a interpretação geométrica disso. Vejamos então aqui no GeoGebra, nós vamos ter aqui nossa função, que é f de x igual a raiz quadrada, então essa QRT de 6x², 6x ao quadrado, mais x menos 1. Então, essa daqui é a nossa função, tá? E a outra função, que é g de x, seria o quê? Seria 2x mais 1, certo? Então, vamos lá, olha só. O que ele fala ali da solução, né? Eu querer que essa função aqui, que é a raiz, né, de 6x² mais x menos 1, seja maior ou igual do que 2x mais 1, significa que o gráfico dessa função está acima do gráfico dessa função. Então, o gráfico da f tem que estar acima do gráfico da g. Onde que isso acontece? Bom, veja que nessa primeira parte aqui, o gráfico da f está acima do gráfico da g. E onde é que cai isso aqui? Isso aqui cai justamente em menos meio. Então, vamos botar ó, x igual a menos meio e o nosso y é zero, né? Então, ó, nesse ponto, veja que justamente ó, valores de menos infinito até chegar em menos meio, esse valor desse gráfico está acima do valor, o gráfico da f está acima do valor do gráfico da nossa g aqui, tá certo? E como é para ser maior ou igual, né? Então, vou considerar também o valor de x igual a menos meio, né? Aí é onde a gente tem a interseção. E a outra posição onde o gráfico da nossa f está acima do gráfico da nossa g é o seguinte, ó, nessa parte aqui não é, porque o gráfico da f, desculpa, isso mesmo, aqui agora o gráfico da g, que é a reta, né? Tá maior, tá mais alto do que o gráfico da f, tá vendo? Ó? Onde que ela começa agora a mudar de novo, ó, justamente para, ó, na posição aqui, ó, do x maior do que 2. Então, vamos botar aqui, ó, o nosso ponto, que é o 2, 0, tá? E só para a gente poder ver como que dá certinho lá, né? Vamos botar uma reta aqui perpendicular ao eixo x, passando pelo 2, ó, belezinha. Veja como que, de fato, ó, para valores de x maiores ou iguais do que 2, o que acontece? O gráfico da nossa função, que é a função f, fica acima, ou seja, fica maior, ó, do que o gráfico da função g. Ó, vê como o gráfico da função g está abaixo do gráfico da função f para valores de x maiores ou igual do que 2. Então, veja como que aqui justamente dá o que a gente viu lá algebricamente. X sendo menor ou igual do que menos meio, né? Ou seja, o intervalo que vai de menos infinito até chegar em meio, fechadinho, em menos meio, aliás, né? Fechadinho. E o intervalo unido, né? Que vai começar em 2, né? Então, x começa em 2 até mais infinito. Belezinha? Então, aqui ficou geometricamente o que a gente viu lá algebricamente. Beleza? Vamos voltar lá para os exemplos. Vamos resolver agora o próximo item, que é o item B, tá? E nesse caso aqui é o seguinte, olha só. Como eu tenho dois radicais, vai dar um trabalhozinho aqui, né? Porque eu vou ter que levar mais do que uma vez ao quadrado, ambos os lados. Mas é o seguinte, vamos logo ver a condição de existência. Condição de existência disso aqui. Existência, que é o seguinte. Bom, a gente precisa ter nosso x mais 5 maior ou igual do que 0, já que x mais 5 está dentro de uma raiz quadrada, né? Então, a gente se pá, falou lá dentro tem que ser maior ou igual que 0. E nós vamos ter que ter também x menos 2, ó, que está aqui também nessa raiz, maior ou igual do que 0. Então, nesse lado a gente vai ter x maior ou igual do que menos 5. E desse lado aqui nós vamos ter x maior ou igual do que 2. Qual é a interseção dessas duas coisas, né? Olha só, se eu tenho, vamos até colocar aqui numa reta, ó. Aqui é o menos 5, certo? Então, é maior ou igual que menos 5, tá para cá. Agora, o maior ou igual que 2. Bom, se aqui é o menos 5, o 2 está mais na frente, né? Tá aqui, então, para cá tem que ser maior ou igual que 2. A interseção das duas coisas é justamente, ó, para valores maiores ou iguais do que 2, certo? Então, a condição de existência que eu vou chamar de CE é que eu tenho que ter o nosso x maior ou igual do que 2. Beleza. Então, tá. Eu já sei disso. Agora, para resolver isso, vamos levar ambos os lados dessa inequação ao quadrado. Então, vai ficar raiz de x mais 5 elevado ao quadrado, menor do que, aí 1 mais a raiz de x menos 2,
isso aqui tudo elevado ao quadrado. Beleza? Agora eu desenvolvo, ó, raiz quadrada de x mais 5 elevado ao quadrado, vai simplificar, considerando que x mais 5 é positivo, vai sobrar só x mais 5, menor do que. Aqui agora vai ter que usar produto notável, então vai ser quadrado primeiro, então dá 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes raiz de x menos 2, vai sobrar só 2 vezes a raiz de x menos 2. Mais o quadrado da segunda, então quadrado de x menos 2 elevado ao quadrado. Opa, pera lá, deixa eu voltar aqui. Eita, ele apagou tudo. Raiz de x menos 2, isso aqui tudo elevado ao quadrado. Tá. Aí agora eu continuo, ó. X mais 5 menor do que 1. Aqui vai dar mais 2 vezes a raiz de x menos 2, né? E aqui, ó, vai poder simplificar. Vai sobrar só, olha só. Vai ter x menos 2, certo? Opa, deixa eu fazer o que eu fiz errado. X menos 2. Tá? Considerando que x menos 2 seja positivo, né? Então agora, olha só. Mais x com mais x, né? Tá dos dois lados da equação. Vamos simplificar. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o seguinte, olha só. Eu posso pegar assim, ó, eu posso fazer assim. Mais 2x, ou mais 2 raiz de x menos 2, né? E para cá eu tenho 5, 1 e 2, vai ficar assim, ó. 5 menos 1, aqui vai estar menos 2, vai dar mais 2, menor do que 2x menos 2 aqui, ó, raiz, beleza? Isso aqui vai dar o quê, né? 5 menos 1 vai dar 4, e 4 mais 2 vai dar 6. Então, aqui vai dar 6 menor do que 2. Opa, 6 menor do que 2, que multiplica x menos 2, tá? Aqui eu posso dividir por 2 ambos os lados da inequação, já que 2 é positivo, não altera a desigualdade, né? Então, vai ficar 3 menor do que a raiz de x menos 2. Beleza, eu dividi por 2 ambos os lados da inequação. E aqui agora, ó, vou elevar ao quadrado ambos os lados, certo? Então, eu elevei ao quadrado ambos os lados. O que ficou? Ficou 9 menor do que x menos 2, tá? Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Eu posso ter o seguinte, eu posso imaginar assim. 9 mais 2 menor do que x, então eu vou ter 11 menor do que x. Que é a mesma coisa de olhar, ó, de maneira ao contrário, é dizer que x é maior do que 11. É uma forma de fazer. Outra forma de fazer, ó, vou fazer aqui do lado, ó, só para você treinar, ó, seria o seguinte, eu passo o x para cá, vai ficar menos x menor do que. Aí eu passo 9 para lá, vai ficar menos 9, e tinha esse menos 2. Aí vai ficar menos x menor do que menos 11. Aí você multiplica ambos os lados dessa equação aqui por menos 1. Como você está multiplicando por um número que é negativo, então vai trocar o sinal da desigualdade. Então, se era menor, passa a ser maior. E aí, menos x vezes menos 1 vai dar x, e menos 11 vezes 11, desculpa, menos 11 vezes menos 1 vai dar 11. Então, veja que no final vai dar a mesma coisa, né? Mas, enfim, já temos aqui a solução, é x maior do que 11. Aí, veja, ele diz que a condição de existência é x maior ou igual do que 2, né? Então, ó, eu tenho aqui o 2, eu tinha que ter um x maior ou igual que 2. E aqui eu fiz x maior do que 11. Então, vamos botar aqui uma bolinha aberta. Já ficou até abertinho ali. Aqui, ó, o nosso 11. Então, qual é a interseção das duas coisas? Bom, a interseção das duas coisas, né, é simplesmente, como o 11 não está aqui, então não pode estar na interseção, a interseção é simplesmente o nosso 11 ali. Vamos botar uma bolinha aberta nele. E para cá, maior do que 11. Então, a solução final é x pertencente a R, tal que x é maior do que 11, certo? Ou podia colocar em notação de conjunto, né? Desculpa, aqui já é notação de conjunto. Notação de intervalo. Seria o seguinte, começando no 11, só que aberto. Então, nós vamos ter aqui, ó, aberto no 11, indo até o mais infinito aberto. Então, isso aqui é a solução em intervalo, aqui é a solução em notação de conjunto, tá certo? Então, feito isso daqui, de novo, vamos fazer o seguinte, vamos comparar, vamos colocar lá no GeoGebra o gráfico desse lado, que é a raiz de x mais 5, o gráfico desse outro lado, que é 1 mais a raiz de x menos 2, e vamos ver quando que o gráfico dessa função está abaixo, né? Ou seja, está menor do que o gráfico dessa. A gente vai ver que isso vai acontecer justamente quando tiver x maior do que 11, belezinha? Vamos dar uma olhada lá no GeoGebra. Vejamos então aqui no GeoGebra, vamos colocar aqui, ó, desculpa, né? f de x igual a SQRT. Então, vamos botar o gráfico de SQRT de x mais 5. Então, o gráfico daquele primeiro lado da nossa desigualdade. O outro lado da desigualdade, vamos chamar de G, vai ser 1 mais x menos 2. Então, 1 mais x menos 2. Beleza. A pergunta é, quando que o gráfico da nossa f está abaixo, ou seja, menor do que o gráfico da nossa G? Bom, isso vai acontecer, olha só, justamente no ponto, ó, x a partir de 11, ó. Vamos até colocar aqui, ó. Vamos botar o ponto 11 para x, 0 para y. Vamos botar aqui uma reta perpendicular ao eixo x, passando pelo 11. Ó, veja como que, para todos os valores de x maiores do que 11, ó, olha para essa reta aqui de referência. Veja como o gráfico da nossa função g fica
maior, ou seja, fica acima do que o gráfico da função f. Ou seja, posso olhar ao contrário, né? O gráfico da nossa função f, então o valor de raiz de x mais 5 é menor, ou seja, está abaixo o gráfico, do que o gráfico de 1 mais a raiz de x menos 2. Em que momento? Quando x é maior do que 11. Ó, veja como está certinho aqui. Ó. Aqui é o gráfico da g, tá certo? Veja como para cá ela está acima do gráfico da f, que está aqui, ó, embaixo. Belezinha? Então aqui é, geometricamente, o que a gente resolveu lá, algebricamente, tá certo? Então é sempre interessante você fazer essa ponte entre o que você faz de ponto de vista algébrico com o que você faz aqui do ponto de vista geométrico, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício que estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Deixe seu curtir se você ainda não deixou. Inscreva-se no canal se você não está inscrito. E eu vejo você nas próximas videoaulas do curso, que você pode acessar em alguma parte aqui da tela, tá certo? Até mais e tchau!